nesse contexto, né? E aí, pretendo fazer essa... E aí, no debate, a gente aprofunda, né, essas questões, certo? Bom, em relação à questão do contexto da pandemia no mundo, né? Eu fui aqui inicialmente, logo de manhã, fui levantar os números, né, oficiais da pandemia. No mundo, nós temos mais de 4 milhões e 800 mil pessoas que já foram contaminadas, testadas e já constam nas estatísticas, né, oficiais, e mais de 300, quase 317 mil mortos no mundo, né, pela doença, né, pelo coronavírus, em função do coronavírus. Né? Desses 4 milhões e 800 mil, a maior parte ainda está em aberto, né? São casos ainda em aberto, mais de 2 milhões e 600 mil. No nosso caso, no Brasil, né, recentemente houve uma ampliação muito grande dos números, né? E hoje a gente já está no quinto país no mundo com mais casos de contaminados. Então, nós temos mais de 241 mil contaminados e mais de 16.100 mortos hoje, né? Pelo coronavírus, estatística, testados e tudo mais, né? Só que a gente só foi feito 735 mil testes, né? Então, em relação aos outros países que estão com esse quantitativo, né, é um número muito inferior de testes. E a gente vem vendo na mídia, né, que as mortes por outras doenças, né, que são doenças com sintomas parecidos, né, são muito grandes também. É o mesmo número de mortes, por exemplo, de pneumonia, né, e mesmo número de mortes de outras doenças também que têm esses sintomas. Mas aí a gente está trabalhando, trabalhando com essa subnotificação, né, são números bem estarrecedores e com um quantitativo de mortes por dia muito grande. Né? Não sei como é que está em Alagoas, mas aqui em Pernambuco a gente está com um crescimento absurdo, já começa a aparecer casos de conhecidos, né, de vizinhos, tá entendendo? De pessoas que não são mais só números, né? São também pessoas, famílias que são impactadas e que a gente começa já a conviver com isso, né? E a gente está aqui numa estratégia de fechamento mesmo, lockdown mesmo, né? De, ao sair, ter que ter as barreiras, ter que dizer para onde vai, né? Só pode circular quem está realmente trabalhando de serviço essencial ou quem está indo fazer compras essenciais, né? No caso, e tentar fazer isso mais perto de casa possível e tal. Então, a gente tem esse contexto, né? Um contexto de uma doença que se espalhou rapidamente em função, né, da própria condição que a gente vive hoje na humanidade, que é uma condição de globalização, né, as pessoas circulam muito, assim como circulam as mercadorias, circula o capital, as pessoas também circulam muito, então rapidamente isso se espalhou, né? Um contexto de que a gente ainda não tem, né, a vacina ou o remédio que cure, né? E a gente precisa manter o isolamento não para se curar da doença, mas para evitar que todo mundo pegue ao mesmo tempo e que a quantidade de mortes seja muito maior, porque o sistema de saúde não está preparado, né, para receber essa demanda toda. Já não estava antes, né, para receber a demanda normal, né? A gente, né, já convive com a dificuldade da maioria da população de acessar o serviço de saúde, né? Imagina num contexto em que muito mais gente procura para uma doença que ainda não tem cura, que para alguns evolui de uma forma mais tranquila, para outros evolui numa rapidez, né,
que leva a uma situação de morte ou de recuperação com sequelas também, que tem isso, né? Que a gente depois, num contexto pós-pandemia, vai lidar com essa questão da possibilidade de sequelas também de quem, né, evoluiu para uma condição mais complexa da doença, né? E aí, esse isolamento também é para ver se a gente consegue dar tempo, o tempo necessário para que a ciência, né, possa se desenvolver, os cientistas possam fazer os testes, né, fazer os experimentos e conseguir chegar aí a uma vacina, a uma cura, né? Que inclusive essa questão do coronavírus ele tende a ser endêmica, então assim como a H1N1, né? Que todo ano a gente já tem uma vacina, mas todo ano imuniza a população para poder controlar, né? Para poder não ter tanta gente sofrendo com aquela questão, né? E também, por outro, para dar tempo, né? Para que os estados, municípios, os países se organizem a saúde pública, né? Para receber essa população, né? Para dar o tratamento a essa população, né? Dentro do que se espera, né? De que possa fazer na área de saúde, né? Então, se é uma doença que precisa de leitos de UTI, é preciso ter leitos de UTI. Se é uma doença que precisa, né, de mais médicos, é preciso ter mais médicos atuando, né? Mais médicos, mais enfermeiros e tal. Só a doença que exige equipamentos de proteção individual, é preciso ter equipamentos de proteção individual, né? Os EPIs, né? Se é uma doença que exige que tenha respiradores, né? É preciso ter os respiradores. Então, esse isolamento também né, foi feito desde o mês de março no sentido de garantir, né, que as políticas públicas pudessem se organizar em torno, né, dessa problemática. Então, de ter médicos, de ter leitos no hospital, de ter leitos de UTI, de ter respiradores, de ter EPIs para os profissionais, né, enquanto não chega a vacina, enquanto não chega os remédios, né, os protocolos de remédios, de medicamentos cientificamente aprovados, né, para tratar da doença. Enquanto não tem isso, é tudo tratamento que para uns pode dar certo, para outros não, que dependendo do nível da doença, né? E aí tem a questão de como fica a economia, né, nesse contexto. Que aí é outra discussão que a gente escuta muito, né, a questão da economia e tal. A economia nesse contexto também, né, vai sofrer um impacto, né, da própria força da doença, mas também do isolamento, né? E aí a confusão que se coloca hoje é em relação a essa questão, né? A sobrevivência da humanidade versus os interesses do capital, né? Como é que fica essa questão? Bom, aí o que é que acontece, né? Em relação à sobrevivência da humanidade, a maior parte da humanidade é constituída de trabalhadores, né? Proprietários da sua força de trabalho. Só que a maior parte da força econômica, né, Pois é, caiu aqui, voltou? Só um minutinho aqui, vice? Eu já volto, só um minutinho. Aqui voltou. Só um minutinho, só para... A gente está organizando aqui, são vários
Aí é a disputa pela internet. Disputa no som. Aí ajeita um, cai o outro. Vamos voltar aqui. Então, gente, voltando à questão da economia, né? A dimensão da economia. Então, essa contradição, né? Quer dizer, a sobrevivência da humanidade versus os interesses do capital leva a uma questão fundamental aí, né? Que é o que é que poderia ser feito, né? Para garantir, né? Que o problema não fosse tão grande, né? O que esse problema da economia não interferisse tanto, né, nas condições de vida da maioria da população, da grande maioria da população, né? Porque os trabalhadores, eles não são só a maioria da população, eles são os que produzem e os que realizam o capital, né? Eles produzem as mercadorias e compram as mercadorias. Então, quer dizer, a economia ela não sobrevive só do trabalho, né? Ela sobrevive também da realização desse trabalho, que é o consumo, né? Então, uma coisa muito importante nessa questão seria investir no capital produtivo, né? E não no especulativo. A gente, na verdade, está vivendo um capitalismo em que todos os estados eles estão mais voltados para investir no capital especulativo do que no produtivo, né? E no Brasil, por exemplo, a gente vem, desde o começo da pandemia, né, investindo trilhões no capital especulativo, com dinheiro público, com dinheiro do Estado. Enquanto que está uma luta, um parto, por exemplo, garantir a renda mínima, né, para os trabalhadores que não estão podendo trabalhar nesse momento, para os trabalhadores que estão em isolamento social, né? E é um caso que atinge, inclusive, os professores da rede privada, né? Que estão passando por isso, por esse problema também, por esse processo também. Não só os professores, mas os trabalhadores da área de educação, principalmente. Às vezes os professores não perderam emprego, mas os trabalhadores, em geral, da área de educação, a maioria estão tendo os contratos suspensos ou sendo demitidos mesmo, né? Das escolas privadas. E sem falar nos contratos da rede pública, né? Nos contratos temporários. Muitos professores também tiveram seus contratos encerrados, né? Ou suspensos nesse processo agora porque não se sabe ainda quanto tempo vai durar, né? A necessidade de fechamento das escolas, porque é um grande fluxo aí, né? E, inclusive, durante esse processo, desde o mês de março, a gente já está vivenciando muitos momentos de... A gente já está vivenciando muitos exemplos, na verdade, né? De que o mito de que a doença só atingiria, né, os idosos, né? As pessoas que tivessem comorbidades e tudo mais, né, não se aplica totalmente. Então, inclusive, as crianças e adolescentes também podem, né, ser vítimas dessa doença, não só transmissores em potenciais, né? E os professores também, né, que estão dentro de todas as, inclusive de doenças também, né, da família e tudo mais. Ninguém sabe exatamente como vai evoluir essa doença, então, por isso, é também uma proteção, né, a essas faixas etárias. E aí vem uma dimensão muito importante para o nosso debate de hoje, que é a dimensão da tecnologia, né? Tecnologia que está, inclusive, nos aproximando agora, nesse momento, né? Mas que também atua nessa contradição, né?
os interesses da humanidade e os interesses do capital, né? A tecnologia como não é neutra, né? Nenhuma tecnologia é neutra, mas ela tem essa contradição, né? De que ela atua nessa contradição, de que ao mesmo tempo que ela facilita, né, o nosso trabalho, ela também é pensada muitas vezes para substituir o nosso trabalho, né? E isso vai ter interferência, pode ter interferência posterior à pandemia e já está tendo interferência durante a pandemia, né? Tem casos, por exemplo, de instituições que atuam com a EAD e já substituíram os trabalhadores que atuavam na EAD, né? Já demitiram esses trabalhadores e colocaram os trabalhadores que atuam no presencial para trabalhar no presencial e na EAD, em função do fato de que boa parte das ações que eles consideram que deveriam ser as ações dos professores e tutores, que é de correção de atividades, já estão sendo feitas, né, pela tecnologia, né, por robôs, né? Então, em função disso, ele já está havendo essa substituição. Assim como outras questões que se colocam, né, para a gente, né, como professor, nas salas de aula, que é, por exemplo, a questão da quantidade de alunos, né, por sala. Tudo isso a tecnologia também vem atuando, né, hoje em dia, principalmente a partir da EAD, para modificar essa questão. Então, tem tutores, por exemplo, que trabalham com 2.000 alunos, 3.000 alunos, o mesmo tutor, né? Quantas pessoas, né, foram substituídas aí, né? Quantos empregos não foram tirados, né? Então, tem esse elemento, que aí a gente depois tem outros elementos que vou tratar daqui a pouco também. É só um elemento aí da tecnologia que é importante para a gente acessar. Mas, por outro lado, também ela nos permite, nesse momento de isolamento, né, na área de educação, poder fazer essas conversas na área, e principalmente, né, uma coisa que a gente vem conversando muito, a gente já teria enlouquecido, por exemplo, dentro de casa, se não tivesse acesso a uma Netflix, né, a filmes, né, a livros, comprar livros, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente não consegue comprar livros numa livraria, né? O livro fixo, o físico, né? A gente vai e compra, geralmente, às vezes, inclusive, a gente vai na livraria e compra faz a encomenda, né? Na livraria, porque não tem lá os livros. Então, acessar livros, cada vez mais, a gente faz utilizando a internet, né? E dentro de casa agora, no isolamento, é que isso fica mais claro, né? Então, as nossas leituras, os filmes que a gente assiste, né? A cultura que a gente acessa está sendo mediada hoje em dia também pela tecnologia. Então, o problema não é necessariamente a tecnologia e a internet, mas o uso também que se dá e os objetivos que se tem em relação a isso, né? Quando a gente for discutir educação, essa questão dos objetivos e o uso vai ser importante também para a gente colocar, né, essa questão. Pronto. Então, veja, um segundo elemento, né, é justamente esse, como o Estado, né, vem atuando, né, para garantir aí a questão, né, de responder esses desafios que a pandemia se coloca, né? Então, algumas questões que voltaram, né, ao debate, que são importantes, né, como, por exemplo, renda mínima, né, para todos os trabalhadores, que já era algo que estava desde a Constituição Federal ali no Brasil, né, sendo pautada, mas que nunca foi, de fato, enfrentada, e agora se coloca como uma necessidade, mesmo que a gente não esteja dando a devida ainda atenção a isso. Quer dizer,
inicialmente se propôs uma renda mínima de R$ 200, o Congresso conseguiu aumentar para 600, né? Se aprovou 3 parcelas, dessas 3 parcelas foi paga uma, mas muita gente foi negada, né? A muita gente foi negada essa primeira parcela, a segunda parcela vem aí se arrastando para ser paga há muito tempo, e a terceira ninguém fala mais, né? Mas outras questões também se colocaram no debate, como, por exemplo, a questão da taxação das grandes fortunas, né? E a taxação das grandes fortunas não é taxar quem ganha R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000 de salário, né? É taxar, né, as grandes empresas que praticamente pagam pouquíssimos impostos, né? Os impostos, por exemplo, não só das empresas, mas se a gente for considerar os impostos em relação à herança, né? No Brasil são muito pequenos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa recebe uma herança, tem que pagar quase 50% de imposto em relação àquela herança. Então, não vive de renda, né? Como aqui no Brasil, né? As pessoas, às vezes, não precisam nem trabalhar, vivem da herança dos pais, né? Aqui a herança praticamente não se paga imposto, principalmente se for herança de terras, né? Herança do setor rural, aí que não paga mesmo. Mas são questões que se colocam em debate, porque, na verdade, a gente não está vivendo um estado, nem mesmo um estado mínimo, né? No Brasil, a gente vive, na verdade, um estado que está entre, né? Entre os estudiosos sobre o assunto, ele está entre uma necropolítica e o estado suicidário, né? Quer dizer, todas as opções estão sendo feitas em relação ao que seria necessário para garantir a sobrevivência da humanidade, elas estão sendo feitas ao contrário no nosso estado, né? A gente está, na verdade, destruindo não só as condições de sobrevivência da humanidade, mas também da nossa população, né? Mas também as condições naturais, né? Que vai atingir a própria sobrevivência no mundo, né? Então, o que a gente está, durante a pandemia, o que está se aproveitando para fazer é intensificar o que estava sendo feito antes, né? De desmatamento, né? De grilagem de terras, né? De exploração desenfreada de minérios, isso tudo em cima, né, do genocídio em relação à população indígena, né, e afetando, né, toda uma população, não só, né, a população indígena, a população em geral, porque o tipo de opção que vem sendo feita é de genocídio em geral mesmo, né? As opções que foram feitas de agrotóxico, por exemplo, na nossa alimentação, levam a uma novas gerações com muitos problemas de saúde fatais, né? Já tem estudos, por exemplo, que demonstram, né, como a questão, acho que caiu alguma coisa, como a questão dos agrotóxicos estão influenciando no nascimento já de crianças, né, com autismo e com outras questões que interferem também na condição, né, de aprendizagem de vida dessas crianças, né, de relações e tudo mais. Então, nesse contexto, né, dessa função do Estado, nesse contexto, né, a pandemia está servindo para intensificar, né, as opções que já estavam sendo feitas e para justificar as opções que já estavam sendo feitas. Isso também no campo da educação vai acontecer, né? No campo da educação, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A gente vem, em função da opção, né? Por uma lógica, né? De intensificar o capitalismo, né? O capitalismo, e de resolver, né,
a problemática da crise do capitalismo da década de 70, que vem se arrastando, né, até os dias atuais, que é a crise da superprodução, né? Quer dizer, capacidade tecnológica leva a uma potencialidade na produção que não tem, né, que não encontra a mesma potencialidade no consumo, né? E aí é importante considerar, né, que nem todo mundo tem acesso a esse consumo, né, a esses bens produzidos, mas não é por um problema de produção, é por uma opção de distribuição, né? Saramago tem uma frase que é bem interessante, que é assim: sente-se uma insatisfação, sobretudo dos jovens, perante um mundo que já não oferece nada, só vende, né? Então, é essa dimensão que Milton Santos já apontava, que é o problema do capitalismo não é de produção, né? O capitalismo hoje é capaz de produzir o suficiente para que ninguém morra de fome no mundo, né? Mas o problema é de distribuição, são de distribuição. E a gente está vivenciando isso na pele agora, né? Quer dizer, o Estado abre mão de trilhões, né? Repassa trilhões para os bancos, mas não repassa, por exemplo, para os governos dos estados, né, controlarem as epidemias nesses estados, garantirem aí as condições de saúde, e não repassa para os trabalhadores que estão em casa, isolados, sem poder trabalhar, e sem poder trabalhar, inclusive, porque não tem emprego, muitas vezes, né, porque não é porque eles nem, se tivesse, né, eles estariam se arriscando, inclusive, mas não tem como, então não faz esse repasse. Né? Quer dizer, é uma questão de prioridade, né, no Estado que realiza a necropolítica, o Estado suicidário, inclusive, por quê? Né? O Estado suicidário nesse caso. Isso é importante a gente colocar. As nossas opções, especificamente no Brasil, elas estão indo, inclusive, na contramão do mundo todo capitalista, inclusive, né? A OMS é uma organização, a Organização Mundial de Saúde, é uma organização vinculada aos interesses do capital também, né? Ela não está de fora disso, ela faz parte, né, dos organismos internacionais vinculados ao interesse do capital, né? Agora, o que é que acontece? No caso do Brasil, a gente não está, né, a gente está fazendo um discurso contrário a isso, a gente não está assumindo os protocolos, a gente ficou de fora, por exemplo, da, da criação da vacina, né, da realização das pesquisas em relação às vacinas, então a gente vai ficar no final dessa história, né, vai ter que adquirir depois de todos os países, né? Então, com isso, o que é que acontece, né? A gente tem uma grande possibilidade de, pós-pandemia, continuar tendo problemas com a economia, inclusive, né? Que a economia, ela depende desse mercado internacional. E a gente está fazendo escolhas, na verdade, a gente vai ficar isolado do resto do mundo, porque o resto do mundo já está controlando, de certa forma, né, a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas, que já está começando a pensar em reabrir. Né? Se a gente vai ver a curva do mundo todo, né, a curva de contaminados, já está começando a diminuir, já chegou ao ápice. No caso do Brasil, a gente está, né, em outro momento, né, em relação a isso, e descontrolado, sem política. Então, a possibilidade da gente ter um cinturão sanitário em relação ao Brasil é muito grande, né? E com isso, a gente sofrer ainda mais, né? Da questão da economia. Então, até nisso, até em relação à questão da economia, né? A gente não está fazendo opção de um Estado capitalista né, de ponta, não. A gente está fazendo a opção de um Estado que está fazendo
um suicídio dentro da própria economia, né? Quer dizer, os interesses que estão atuando não são os interesses nossos, brasileiros, nacionais, né? São os interesses de multinacionais, coisas invisíveis a gente, inclusive. A gente não tem a dimensão ainda, né, do que de quais são os interesses que estão por trás dessas opções. Né? A gente tem teorias, né? A gente imagina, mas, por exemplo, eu não sou muito adepta da teoria da doidice, né? Da insanidade. Eu acho que não é insanidade, eu acho que é interesses privados. Aí, que a gente não tem a dimensão, ou não é só insanidade, né? Tem um elemento da insanidade, mas tem um projeto que está sendo colocado, né, em prática. E vem sendo colocado em prática não é de agora, é desde a década de 90, né? Com algumas contradições, né? Mas que em alguns, por exemplo, em relação aos direitos trabalhistas, em relação às opções na área das políticas públicas, vem tendo uma dinâmica, né? De, de implantação do Estado neoliberal, né? Que vem sendo feita desde a década de 90. E a gente vai entender isso melhor agora que quando a gente vai ver a questão da educação, né? Especificamente nesse sentido. Todas as ações que vêm sendo feitas pelos governos desde a década de 90, elas são no sentido, elas têm um objetivo. O objetivo principal é de estabelecer uma nova política, que é a política neoliberal para a educação, certo? Na década de 90, e essa nova política ela é uma política orientada pelos organismos internacionais, né? O Banco Mundial, né? A Unesco, eles vêm ditando, né, como deve ser a implantação do neoliberalismo na educação. Na década de 90, esse neoliberalismo ele vem com a característica mesmo de Estado mínimo, privatizações, né, em todas as áreas, inclusive na área da educação, certo? Em alguns países, né, como o Chile, por exemplo, essas orientações elas avançaram muito mais, né, e no sentido final que eles querem, que é do Estado repassar para as famílias um determinado valor, né, e as famílias escolherem, entre aspas, né, as escolas, que tipo de escola eles querem para seus filhos, né? Ou pública ou privada, né? E aí essa família pega esse voucher e transfere. Então, o investimento não ser direto, o investimento ser mediado pelas famílias, certo? Essa é a ideia da escolha escolar, né? Que ela é muito defendida, né? Desde o século passado, né? Desde o século XX, desde a metade do século XX, nos Estados Unidos. Né? No nosso caso, no Brasil, isso não foi muito à frente ainda, mas está como uma referência lá, um objetivo. Né? No nosso caso, né, o começo, né, a eleição do governo Lula e Dilma mudou um pouco, né, essa postura, mas mudou também em função das orientações do próprio Banco Mundial, que também mudaram, né, verificaram por quê. O que é que acontece? Na década de 90 tentou se implantar isso no Brasil, mas houve muita resistência também dos trabalhadores, né, na área da educação. No Chile, eles conseguiram implantar, mas eles conseguiram também avaliar, né, que não deu tão certo assim. Não deu tão certo por quê? Porque, de certa forma, a educação privada, né, que se estabeleceu, não conseguiu avançar tanto como se esperava, né? Porque tem um outro elemento aí que é importante colocar, né? É preciso ter uma referência
né, para esse tipo de política. E essa referência é justamente que começou a ser organizada na década de 90, né, que é de uma cultura avaliativa, né? Então, quer dizer, a gente não avançou muito em relação à questão dos vouchers, né, dessa política da escolha escolar, mas a gente avançou em relação à cultura avaliativa, né, com a implantação, por exemplo, do SAEB, né, da Prova Brasil, né, e que foi evoluindo, chegando, por exemplo, no ano de 2006, né, quando se estabelece toda uma política numa perspectiva, uma perspectiva, né, de inter-relação entre todos os programas, né, com base numa perspectiva de qualidade bem definida, que é a qualidade medida pelo IDEB, né, não só o IDEB na educação básica, né, mas também em todos os níveis, né, no ensino superior também existe, né, essa avaliação da qualidade do ensino superior. Então, o que é que acontece? Com essa lógica, né, é possível ranquear as escolas, as instituições, né, é possível garantir uma lógica também, né, para a própria formação, que passa a ser voltada para esses números do IDEB, né, uma lógica para o financiamento e tudo mais. Tanto é que, nesse contexto de pandemia, né, duas coisas foram básicas na área da educação, né? Foram o principal objetivo da área da educação no Brasil, né? A nível federal. Uma é que se garanta uma determinada normalidade, né? Dentro de um contexto anormal, e se garanta que o ensino remoto substitua o ensino presencial, né? Quer dizer, essa é uma das principais brigas, né, do MEC, que em todos os níveis, né, inclusive isso, por exemplo, a educação infantil, né, as escolas estão tendo muita dificuldade, inclusive, né, em relação à questão da educação infantil, porque aí os pais, né, começam a dizer como é que eu vou garantir, né, esse ensino remoto, esse trabalho remoto com crianças que estão em fase de alfabetização e tudo mais, eu não sei fazer isso, né? Não tenho essa condição, até ficar na frente de um computador. Aí entram as questões mesmo de saúde, quer dizer, redução de tempo de tela, né? Tudo isso que a gente luta, né, no dia a dia em relação às crianças, hoje em dia a gente está tendo que reviver, mudar um pouco essa concepção, né? Mas essa é uma questão principal, né, da educação no nível federal. Outra questão principal é que, no contexto da pandemia, o que é que o MEC faz? Transforma o SAEB em anual. Era bianual, passa a ser anual, né? E digital, né? Pela internet, uma boa parte, e com a ideia de que os pais recebam todo ano, né? Quer dizer, vão ser testadas todas as turmas de educação básica a partir dos 7 anos de idade, só o primeiro ano, né? A antiga alfabetização vai ficar de fora, mas a partir do segundo ano vai ser testado todo ano e os pais vão receber o resultado, né? As notas desses testes de cada filho, né? Isso para quê? Para se criar, e o próprio ministro coloca, para se criar uma cultura de aprendizagem. Não, a cultura de avaliação, né? Cultura de avaliação, né? Qual é a lógica disso? É já preparar uma cultura, na verdade, de responsabilização, né? Das crianças, adolescentes e jovens pelo seu resultado, né? Pela sua a meritocracia, né? O âmbito da meritocracia, quer dizer, é a relação entre meritocracia e responsabilização, né? Quer dizer, você tem que ser empreendedor de si mesmo, né? Aquela discussão que se faz. Você tem que se esforçar,
né? Então, por exemplo, num contexto que a maioria da população não tem acesso a um computador, né? A maioria, ou quase a metade da população não tem acesso a um computador. Eu tenho vários alunos, por exemplo, eu dou aula em Caruaru, eu tenho vários alunos que moram em sítio e não têm acesso à internet no sítio, né? O que eles conseguem, com muita dificuldade, a internet do celular no local que pega o celular, que inclusive no próprio campus da UFPE em Caruaru, tem lugares que não pega o sinal de celular, então não pega a internet de celular também, né? Então, imagine nas casas da maior parte dos nossos alunos. Então, o acesso, né, nesse momento da pandemia, a essa possibilidade que a gente está tendo, né, vocês estão tendo, eu estou tendo, meus filhos estão tendo, não é para toda a maior parte da população, né? E cada um da gente sabe a dificuldade que está tendo para ter acesso, né, a isso. Porque imagina aqui, né, pelo que eu passo, como que vocês estão se organizando aí, porque os afazeres domésticos, cuidados com os filhos, né, a luta diária dentro de casa que interfere também nessa possibilidade de estar estudando, se preparando. E nesse contexto, o Enem, por exemplo, não está sendo adiado, né? Quer dizer, a sociedade civil toda está organizada para adiar o Enem, ou para criar outra estratégia em relação ao Enem, a seleção para ensino superior, né? Como se fazer, mas a gente mantém uma ideia de normalidade, algo que não está nada normal, né? Quer dizer, além de tudo isso, né? Boa parte da população está vivendo aí, né? Com o adoecimento, com a perda de entes queridos, né, nesse momento. Os cuidados com os entes queridos também, que estão com outras doenças, que não estão conseguindo também acompanhar essas outras doenças nesse contexto. Então, veja, há um tripé que orienta, né, as políticas educacionais que já vinham orientando e agora, com a pandemia, isso vai se intensificando, que é o tripé: privatização, meritocracia e responsabilização, né? Quais são as estratégias de privatização atuais? Não são mais as mesmas da década de 90, porque as próprias orientações internacionais modificaram em relação a isso. Se percebeu que dentro da crise que se estabelece no Brasil, no mundo inteiro, né, do capitalismo, principalmente a partir de 2008, né, que houve aquela tsunami, né, da economia, né, que começou a interferir no mundo inteiro. E no Brasil a gente disse que era uma marolinha, mas depois veio, né, a onda maior. O que é que acontece, né? As orientações elas vão mudar, vão perceber que a questão do capitalismo, o capital ele continua precisando que o Estado interfira menos, né? Que ele, como é que se diz, invista menos, mas invista menos diretamente, porque o discurso começa a ser que o problema não é o problema do investimento necessariamente do Estado. O problema é o problema da gestão pública, da gestão do Estado, né? O problema é o problema de como esse dinheiro é gerido. Aí isso é o discurso, né, do capital, que começa a dizer, olha, a referência deve ser o setor privado sim, porque trabalha com a ideia da competição, né, porque o capitalismo ele sobrevive dessa questão da competição. Então, isso leva a uma meritocracia maior e tudo mais. Então, o que é que começa a ser defendido? Começa a ser defendido que o dinheiro siga sendo público, a escola pode ser, inclusive, pública, mas a gestão privada desse dinheiro público. Que é o que está em questão aí, é a disputa do dinheiro público, do fundo público.
quer dizer, são os maiores orçamentos, né? São os orçamentos para a educação. Constitucionalmente, a nível de municípios e estados, né, principalmente, 25% do orçamento tem que ser investido na educação, né? E aí, 25% dos municípios, né, 18% dos estados. Mas é um orçamento enorme para a educação. E aí, as instituições privadas começam a se interessar por esse orçamento, né? Inclusive, não só em nível superior, né? Porque houve um grande crescimento, né, dessa disputa pelo fundo público no nível superior, né, a partir do ProUni, né, do FIES e tudo mais, na década passada, né, nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Agora, né, já começa a haver uma mudança em relação a isso também, né? Quer dizer, as instituições de ensino superior já estavam começando a criar seus próprios bancos para financiar suas matrículas, né? E essas mesmas instituições começam a ampliar seu âmbito de atuação para atuar também na educação básica e começar a disputar, né, esse orçamento público da educação básica, né? Assim como a disputar também matrículas da educação básica em geral, né? Porque boa parte, não é tanto assim, mas boa parte é mais do que no ensino superior, tem mais possibilidades do ensino superior, inclusive de matrículas privadas, né? Nesse contexto da pandemia, houve um retorno dessas instituições ao governo federal pedindo um incentivo maior, né? Porque aí o desemprego aumenta, o risco de inadimplência, né, é maior, o risco das pessoas deixarem, né, os cursos é maior. Então, eles foram pedir o ProUni+, né? Mas eles já estavam meio que abandonando essa ideia do ProUni porque já tinham criado esse novo sistema, né, de financiamento próprio. Mas aí o contexto muda um pouco essa questão. Mas a principal, quer dizer, essa coisa da privatização, ela tem como horizonte os vouchers, né? E a criação dessas escolas também com gestão privada, que são as escolas charters, né? São escolas públicas de gestão privada, mas tem também uma outra possibilidade, que é a família pegar o voucher e não matricular seus filhos na escola, né? Optar pela educação a domicílio. Isso ainda não é possível dentro da nossa legislação brasileira, né? Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege as crianças e os adolescentes dessa possibilidade, né? E a própria Constituição Federal, inclusive, né, que é anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem, né, a de 88, ela vem com essa formulação, né, que é dever do Estado e da família, né, matricular os alunos em idade escolar obrigatória, né, nas escolas. Então, inclusive, em 2018, durante as eleições, o Supremo Tribunal julgou como inconstitucional, né, o pedido de uma parte aí da população que defendia a educação domiciliar, em função justamente disso. É dever das famílias também, né? É direito e é dever das famílias matricular seus filhos na escola. Mas a orientação do governo federal atual é nesse sentido, de aprovar, né, o ensino domiciliar, inclusive, porque isso possibilita aí de que esse ensino ele seja feito com um corte, né, ideológico das opções religiosas também, né, de quem faz essa opção. Bom, mas por enquanto ainda não é legal, mas é também um horizonte possível aí, né, de mudanças nesse sentido da privatização. E é possível, inclusive, cada vez mais, porque
as opções, hoje em dia, a gente nem... Para discutir educação à distância ou educação domiciliar, tem que passar pela discussão das plataformas de aprendizagem, né? As plataformas de aprendizagem hoje são um grande filão, né, da privatização do ensino. E elas são oferecidas de diversas formas, né? Hoje em dia a gente compra um livro didático e já vem, no próprio livro, vem lá um link para o aluno entrar num software, né, que vai ter ali um monte de atividade, um monte de coisas, né, que ele pode acessar. Geralmente não são acessados, né, mas existe uma infinidade aí de possibilidades de plataformas de aprendizagem, né, que, na verdade, passam essa ideia, né, do estudar sem precisar estar ali orientado por um professor. E isso cai como uma luva, por exemplo, essa ideia de educação domiciliar, né? Teve uns alunos meus que estavam estudando sobre isso na minha disciplina, e aí eles foram dar um seminário, né, sobre educação domiciliar, e eles fizeram um movimento bem interessante. Eles entraram em grupos, né, das redes sociais de pessoas que defendiam isso, inclusive algumas que os filhos não estavam matriculados, mesmo esperando, né, uma posição do governo federal, né? E aí eles fizeram uma enquetezinha, né, nessas redes sociais, e os resultados foram bem surpreendentes, porque a maioria não contratava professor particular, não. Era toda a orientação do estudo era feita, né, pelo pai ou pela mãe, dentro de casa, com acesso, às vezes, a livros, mas, às vezes, inclusive, sem ter o livro. Era pesquisa pela internet mesmo, né? E ao perguntar, por exemplo, se eles tinham intenção de vir a contratar um professor, né, mais à frente, quando tivesse com disciplinas mais complexas e tal, a maioria ainda continuava dizendo que não pretendia contratar, né? Então, isso traz aí uma questão, inclusive, para a gente estar na formação, né, nas licenciaturas, né, em geral, né, como é que isso vai impactar a questão dos trabalhos, né? E em relação do mercado de trabalho para quem está se formando, né, para quem vai estar indo para a atuação. E em relação a isso, também tem um outro movimento que não é possível ainda no Brasil, mas que também é um horizonte, né, que eles querem modificar, que é a de tirarem a exigência de licenciatura, né, para os professores que atuam na educação, né, na educação básica, que existe essa exigência. E o professor tem que ter nível superior e licenciatura, mesmo que uma parte ainda não tenha licenciatura, que atue e não tenha ainda licenciatura. Mas é uma exigência da LDB de 96, né, o curso de licenciatura. Mas há uma pressão, né, de um grupo de instituições que compõem, né, o movimento empresarial, de tirar essa exigência e deixar aberto para que qualquer pessoa formada, né, em nível superior possa atuar na educação básica, tendo acesso a algumas semanas de formação, né? Então, imagine isso pela educação à distância. Então, imagine que qualquer, né, das pessoa formada em qualquer curso possa fazer um curso de 5 semanas à distância e ser professor, né? Então, a gente teve aqui um edital, inclusive, da rede estadual, que o Ministério Público atuou e conseguiu modificar, mas que abria para qualquer profissional de nível superior fazer o concurso e atuar como professor concursado da rede estadual, né? Então, assim, as pessoas conseguiram fazer o concurso, conseguiram se inscrever, conseguiram fazer concurso, mas pela atuação do Ministério Público não conseguiram tomar posse, né? Foram nomeados, mas não conseguiram tomar posse.
mas já foi nesse sentido que se coloca como um horizonte bem próximo, porque, inclusive, a reforma do ensino médio, né, a medida provisória, inicialmente, previa essa possibilidade do notório saber, né, que abria essa possibilidade aí da formação aligerada, né? Mas depois, né, quando se tornou lei, né, quando passou pela aprovação no Congresso, essa coisa do notório saber acabou sendo limitada apenas ao ensino técnico profissionalizante, né? Os professores que atuavam no ensino técnico profissionalizante. Bom, gente, a gente já chegou a 1 hora, né, da palestra. Eu acho que as questões elas foram pontuadas aqui, agora a gente pode aprofundar mais no debate, né? E aí eu espero agora as questões de vocês para a gente ir discutindo aqui. Agradeço mais uma vez a possibilidade de ter feito essa fala. Pode ir. Então, professora, nós também agradecemos muito, né, a participação, a disponibilidade, e realmente é um momento riquíssimo, né, para a gente estar aí debatendo essas questões. Então, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário à professora? Bom dia. Bom dia. Eu parabenizo pela palestra, professora, foi muito bom. Fiz várias anotações aqui, achei uma perspectiva e colocações muito inquietantes mediante o nosso atual cenário. Eu sou Angélica, um prazer, e eu gostaria só de pontuar algo que foi exatamente sobre sua colocação em relação às escolas. Elas hoje têm a opção do ensino remoto, as aulas estão acontecendo em uma quantidade significativa a domicílio, e sobre essa qualidade me inquieta. Então, muitas escolas uniram várias turmas em uma única sala, outros sem pensar muito bem sobre a qualidade, como está sendo transmitida essas aulas, sobre também como o professor se sente nesse processo, como está sendo esse apoio ao professor que precisa estar gravando aulas e muitas vezes tendo certa forma um comparativo com outras aulas de outros professores. Isso é algo que acontece. Então, a própria saúde emocional do professor também tem sido atingida pelos perfis. Foi uma mudança muito brusca. E algumas escolas investiram em algumas formações, mas será que isso foi suficiente? E levando em consideração as escolas que procuraram investir, que procuraram ter um diálogo com o professor para tentar criar um plano de ação, de fato, processual para essa mudança, não é verdade? E algo que me inquieta um pouco é exatamente sobre a resolução do Conselho, quando ele fez a liberação desse perfil de aula no ensino fundamental. A gente sabe que a LDB, ela colocava para o Fundamental 2, e ensino médio essa possibilidade. Educação infantil não existia. Hoje o Conselho emitiu um parecer recentemente, onde ele libera para que essas atividades possam ocorrer no perfil à distância. E eu queria saber um pouquinho da tua opinião. O Conselho, ele coloca sobre essa possibilidade de aula, ele diz que a escola precisa provar ter essas condições, e eu não vejo muito ainda debate sobre como a escola pode provar que, de fato, o seu aluno em casa consegue ter um acesso de qualidade ao seu aprendizado. E queria saber um pouquinho, eu sei que a educação infantil às vezes é um tema um pouco inquietante, mas também de como você vê esse impacto no sentido da educação básica como um todo, né? Porque se fala muito sobre o contato das crianças, essa exposição a telas, sobre esse professor que ele, da educação infantil, ele tem uma formação voltada para vivências, brincadeiras, e a gente propiciar isso, como avaliar esse aprendizado de uma forma um pouco distante.
Queria saber o que você pensa sobre essa questão dessa orientação do conselho, sobre como essas aulas estão chegando para as crianças e os professores nesse cenário. Ótima questão. Começa a responder ou tem mais alguém ainda? Vamos ver se mais alguém pergunta. Eu recebi uma pergunta aqui da Monize. Acho que Monize é do 5º período da noite. E ela é bem na mesma linha também do que a professora Angélica colocou, né? Ela está perguntando como um professor de educação infantil ele pode lidar com essas aulas remotas. Certo. Gostaria de começar pela essa questão que a Angélica coloca, né, sobre a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação, né, desse tipo de aula, né. Eu venho acompanhando um debate que o professor Luiz Carlos de Freitas, né, vem fazendo sobre a educação, né? Ele tem um blog muito interessante, que é o blog Avaliação Educacional, ou blog do Freitas, né, que tem como acessar pela internet, e ali ele vem compilando, né, as notícias, as avaliações que outras pessoas fazem e as avaliações que ele mesmo faz, né. Em relação a essa nota do Conselho Nacional de Educação, né, essa resolução do Conselho Nacional de Educação, especificamente, algumas coisas foram importantes, né? Como, por exemplo, a considerar que o ano letivo de 2020 pode continuar em 2021, quer dizer, não precisa terminar em 2020 o ano letivo, né? Isso abre uma possibilidade aí, né? Para se considerar esse contexto de pandemia como um contexto em que possa-se ter, inclusive, atividades como essa, de aulas remotas e atividades remotas, mas que não necessariamente isso seja considerado como aulas letivas, atividades letivas. Isso tem um impacto, né? Se for considerar assim, tem um impacto no nosso trabalho como professores, né? Como a gente vai trabalhar agora, vai trabalhar depois também. Aí, inclusive, ele diz, isso é uma outra coisa a se discutir, né? Isso aí é a luta que os professores têm que ter, né, para garantir também as condições de trabalho, para garantir aí, né, inclusive que tenha outros profissionais, talvez, e tal, para dar conta disso. Mas abre essa possibilidade, né? Que essa é a questão, entendeu? A atividade remota em si pode acontecer sem problemas, sem grandes problemas, né, ou sem maiores problemas, mas o problema é ela ser considerada atividade letiva, né? E esse é o grande problema da questão, porque a gente sabe que, inclusive, né, a possibilidade de estar no mesmo ambiente, da socialização, que a gente não aprende só acessando diretamente o conteúdo, assistindo uma videoaula, que muitas vezes as aulas são gravadas, né? A gente não aprende do mesmo jeito, né, de estar, né, numa sala de aula, de estar com o professor, de estar com os alunos, porque nas dúvidas dos alunos também a gente vai sistematizando melhor, né, aquela aprendizagem. Quer dizer, o elemento da socialização é fundamental nesse processo de aprendizagem, né? E o elemento professor é fundamental, né? Tem pesquisas na área da psicologia da aprendizagem que atribuem, né, que boa parte dos fatores internos à escola que interferem na condição da aprendizagem é o professor, é a figura do professor, né? Então, um professor bom, ele vai interferir, né, positivamente nessa aprendizagem, né, muito mais do que um professor ruim, por exemplo, né? Ou a ausência de professor vai interferir também bastante. Então, veja, e aí é essa questão, né? O parecer do CNE, ele abre uma possibilidade, inclusive, e aí é o complicado, dessas atividades remotas, né, virem a substituir, a depender, né, aí, porque tem autonomia, né, garantindo a autonomia
dos entes federados, a depender aí dos estados e dos municípios que vão avaliar, né, a aprendizagem desses alunos, certo? Agora, a gente sabe que na tendência que a gente tem, né, do tipo de preocupação que existe dos estados em relação à educação, que não é necessariamente essa de garantir realmente que a aprendizagem tenha sido realizada, né? A gente vai ter esses elementos de provavelmente não se ter esse controle da aprendizagem, como já não se está tendo, né? Se a gente for pegar as redes públicas de ensino, elas estão com um nível de problemática maior, por exemplo, do que a gente tem no nível superior, né? No nível superior, pelo menos 1/3 dos nossos alunos não tem acesso às condições necessárias para ter o ensino remoto. Então, inviabiliza. Na educação básica, esse número é muito maior. E o que é que está acontecendo? Né? Eles estão fazendo de conta. Então, os professores estão indo gravar as suas aulas, né? Está tendo em muitos lugares, também no ensino privado, essa opção, né? Das aulas serem, como é que se diz? Das turmas juntarem várias turmas, né? Para as mesmas aulas, para as mesmas classes. Mas a grande maioria está recebendo apostilas, né? Apostilas, às vezes, pelo celular, né? E, às vezes, entregues por agentes de saúde, né? Nas casas. Então, com isso, a gente vai ter realmente essa dificuldade, pelo próprio parecer, abrir essa possibilidade, né? Então, é um fazer de conta. Na Argentina, por exemplo, a opção está sendo outra, né? Na Argentina, o que é que foi colocado? Que o ano 2020, o conteúdo do ano 2020 vai ser encarado como um ciclo, junto com 2021, talvez 2022, né? Quer dizer, não necessariamente, né, o conteúdo que os alunos teriam em 2020 será visto em 2020. Eles vão ver 2021, 2022, talvez vão juntar, vão ciclar esses 2, 3 anos, certo? E vão evitar avaliação também, né? Dentro dessa própria lógica de ciclo, eles vão evitar, quer dizer, aquela coisa de não reprovar, né, os alunos, mas não reprovar significa, na verdade, mais do que isso para eles, né? Significa não avaliar mesmo, não avaliar o acesso ao conteúdo. Avaliar no sentido de saber como é que está sendo a formação, mas não isso significar retenção desse aluno, né, nesse ano, porque essa retenção, né, que já tem uma carga de desigualdade muito grande, social, já revela a desigualdade social, esse ano é que vai revelar mesmo, né? Porque para boa parte da população, a normalidade, ela está meio que, uma parte da população, a normalidade está meio que estabelecida, tem o que comer em casa, né? É só a questão psicológica ali de estar trancado dentro de casa e estar, né, com medo do contágio. Mas para uma boa parte da população, essa normalidade, ela está muito fora, né, das possibilidades. Então, não existe a possibilidade de tratar da mesma forma, né? Então, essas questões, elas se colocam também para o professor, né? A gente tem aqui em Recife, eu não sei se está acontecendo isso em Alagoas, em Recife não, em Pernambuco, que tem cidades do interior também, que os professores de escolas privadas estão sendo obrigados a ir gravar suas aulas presencialmente, né? E isso traz uma outra questão, que é a própria exposição, né, desse professor, né? Exposição da sua saúde mesmo, né? Então, a gente teve casos de escolas aqui que fizeram a formação do professor para atuar, né, dentro das plataformas, fez a formação presencial, né? E aí são 2 elementos aí, a exposição dele, né, por ter que se deslocar, né, para fazer a formação, e também a aglomeração, né, que é outra coisa
que está se evitando, inclusive a aglomeração familiar, né? A gente está evitando, inclusive, comemorar os aniversários, as coisas e tal, para evitar aglomeração familiar. Imagina, né, você ser obrigado a ir para a escola para ter uma reunião lá com 20, 30 professores, 40, né? Então, são questões aí. E essa coisa de gravar na escola tem a ver justamente com isso que você colocou, Angélica, dessa coisa da comparação, né, entre os professores, né, da tecnologia utilizada, né, das possibilidades ali que cada um vai ter nas suas aulas gravadas, né? Então, isso é complicado. Em relação à questão da educação infantil especificamente, isso fica ainda mais perverso, né? Essa coisa da atividade remota, né? Da aula remota. Já trabalhei com educação infantil, já fui alfabetizadora no meu início de carreira, né? Comecei como professora de primeira série, antigamente, não era educação infantil, mas tinha essa coisa da alfabetização, e antes disso passei um tempo também na educação infantil, né? E aí o elemento da socialização é o fundamental, né? Nesse trabalho, nesse processo, e a não existência dele interfere. Eu fico pensando, né? Como essa geração, né? Vai ter esse elemento, né, do isolamento como algo que pode interferir, né, no seu desenvolvimento, né? Quer dizer, a gente evoluiu, né, na área da educação a considerar que as crianças têm que entrar mais cedo na escola. E antes entrava com 7 anos, muitas vezes, né? Entrava só no ensino fundamental. E a gente evoluiu para considerar que ela entrando mais cedo na escola, ela vai tendo um acesso, né, a um conhecimento como é que se diz? No devido tempo, né, com um devido tempo, né? E isso sendo menos traumático e tudo mais, né? Então, esse acesso a esse conhecimento, ele pode interferir, né, posteriormente, né? Quer dizer, esse ano ele vai fazer diferença para muita gente, né? Não é só... E para a gente que é adulto, para quem já é maiorzinho, lá, adolescente, vai fazer menos. Agora, as crianças... Porque, às vezes, existe dentro das casas dessas crianças um ambiente alfabetizador, né? Com acesso a livro, com acesso a papel, com acesso à possibilidade de desenhar, mas para muita gente esse ambiente ele não existe, né? E aí esse é o pior, né, caso, né? Quer dizer, além da socialização, você tem também a ausência de possibilidades ali de desenvolver, né, esse ambiente alfabetizador, né? E fora isso que muitos pais e mães, né, não têm a condição, o tempo necessário para dar o suporte que o ensino remoto demanda, né, para que eles sejam feitos. Aqui em casa, os meus, eles já têm autonomia para fazer suas atividades, né? E quando não tem autonomia para a atividade, a gente questiona a própria atividade, né? Quer dizer, tem que ter essa condição, né? Se é para fazer só, se é para fazer a criança ou o adolescente, né? Qual é a possibilidade de autonomia que essa atividade promove? Mas na educação infantil há uma necessidade muito maior, né, desse acompanhamento. E aí, né, a ausência do professor é muito sentida, realmente, não só do professor, mas a ausência do ambiente escolar e do ambiente alfabetizador, principalmente. Larissa? Então, gente, realmente acho que essa questão da educação infantil, ela é o ápice, assim, da dificuldade, nós como professores, e assim, da precarização do ensino, realmente, né? Porque
tudo que é colocado como objetivo para a educação infantil, ele se torna, que é esse processo mais da socialização mesmo, né, de aprender a lidar com os sentimentos, com os outros colegas, ele fica onde? Quando você coloca uma criança na frente de um computador, né? A filha de uma amiga minha estava chorando porque ela dizia: Mamãe, eu não aguento mais a tia, eu não aguento mais a tia fulana na frente do computador. Então, realmente, isso é um processo de desgaste, inclusive, para a criança, né? Na educação infantil, é incrível. Então, gente, a gente tem mais algumas pessoas, o pessoal começou a se empolgar aqui, aí tem algumas pessoas querendo falar. Rayane. Rayane, estás aí? Jaciara. Oi, professora, estou aqui, tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. É o seguinte, mediante tudo que está acontecendo, né, mediante a educação que nós temos hoje, que a educação pública já não é lá essas coisas, né, e com todas essas possibilidades de reforma do ensino médio, de EAD, implantação de EAD, em todos os módulos, principalmente na educação básica, a minha pergunta é que expectativa de cidadãos formados nós temos para o futuro do nosso país em si, com todas essas possíveis mudanças, se caso acontecer? Agora é a Mariana. A Rayane tá com um probleminha no microfone. Vamos ver se daqui a pouco ela consegue entrar. Mas aí, por enquanto, a Mariana vai falando. Então, eu gostaria de saber mais sobre essa questão que a Catarine colocou, que foi sobre uma pessoa que não é formada em pedagogia, não é formada para licenciar, mas que, através de uma formação continuada à distância, já pode licenciar. Eu queria que ela explicasse mais sobre isso. O que ela acha, como funciona. Certo. A Rayane conseguiu. Vai lá, Rayane. Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Certo. Bom dia. Olha só, minha questão é mais voltada para o fundamental. Em relação aos pais, né? Não sei vocês, mas eu recebo vários áudios de alguns pais totalmente revoltados, dizendo que o sistema que está sendo adotado não está sendo eficaz, questionando que se tivesse, né, paciência para ensinar, teriam virado os professores. De fato, não querem ensinar os seus filhos, ficam reclamando das atividades que é passada, das propostas que são passadas. E eu gostaria de saber como se portar, porque sabemos que a educação ela é dever do Estado, mas também é dever da família garantir isso. Então, se não tem aquele apoio dos pais, aquele estímulo em casa, como é que o professor pode trabalhar em relação a isso, né? Porque na sala de aula a gente tem um contato direto e trabalha o estímulo. Nós, professores, estimulamos a criança a buscar o conhecimento, a querer aprender. Mas se nessa questão do EAD não se tem esse estímulo em casa, como é que a gente se porta? Essa semana eu ouvi um áudio absurdo, né, de um pai revoltado dizendo que iria tirar a criança da escola, que com o dinheiro da mensalidade era mais barato comprar um saco de pipoca de micro-ondas para fazer uma pipoca e chamar um coleguinha para ele ficar assistindo televisão ao invés de estudar, e que no próximo ano ele retomaria a escola. E que o mesmo já tinha repetido a 7ª série várias vezes, e em um ano perdido para o filho não iria matá-lo. Então, assim, como é que o professor, nessa situação, deve se portar diante dessas criticidades?
Porque a educação, a gente percebe que ela não é vista como algo essencial, mas como uma obrigação que deve ser cumprida, né? Então, para os pais é aquela questão, o menino está na hora de ir para a escola, vou mandar ele para a escola, mas não vê o intuito que a escola vai trazer na vida do seu filho. Não vê, de fato, o que a escola faz, para que serve a escola. Só vê a mesma como uma obrigação, entendeu? Não vê que a escola vai formar o sujeito, vai fazer um ser autônomo, um ser crítico, um ser de fato social, e não um reprodutor, né? E não um ser ignorante. Então, não encara a educação dessa forma, encara como uma obrigação. Então, como é que a gente, professor, pode lidar nesse momento com essas situações, com essas críticas? Eu vou só colocar uma pergunta das meninas aqui, da Cláudia e da Carla também, que elas estão com problema no microfone, que vai bem nesse sentido também do que Rayane colocou, que é sobre a opinião da professora, né, no sentido de que alguns pais querem tirar os meninos da escola, tirar os filhos da escola, alegando que eles não estão aprendendo, certo? Isso, e ainda falam que eles não vão pagar a escola se não está sendo usada, certo? Leandro também quer falar. Bom dia. Olha só, a minha é o seguinte, sobre as práticas pedagógicas à distância. Quais são as alternativas eficientes? Essa seria a minha pergunta. E aí tem mais uma pergunta, e acho que a gente pode passar para a professora, porque senão também vai ficar muita coisa para responder daqui a pouco, mas se os alunos da rede pública, eles vão, como que vai ser? Como que vai funcionar, assim, para passar para o próximo ano, se eles não estão tendo aulas, né? Como é que vai funcionar essa organização? O que é que se tem em relação a isso? É isso. Pode falar, professora. São várias questões muito importantes, né? Que são os nossos desafios atuais, realmente, né? Veja, eu vou começar por essa questão. Repete, Larissa, essa última que eu estava anotando ainda, eu acabei esquecendo. Da escola pública. Ah, sim, da escola pública, os alunos da escola pública. Se eles vão passar de ano, mesmo sem estar tendo aula, né? Porque eles não estão tendo aula. Veja, essa é a questão, né? O Conselho Nacional, ele abre essa possibilidade de considerar a atividade remota, né? Mas a aula remota, mas também coloca a necessidade de se saber realmente se houve aprendizado, das redes de ensino verificarem no retorno, né, as atividades se houve aprendizado. Então, do ponto de vista legal, né, deveria haver pelo menos esse cuidado, tá? Para considerar se é a aula, se contou a aula ou não, né? E há a possibilidade de, ao retornar, refazer o calendário acadêmico, entrando para 2021. Ou, né, o que alguns autores, como Luiz Carlos de Freitas, estão apontando, né, optarem por trabalhar como ciclo, né, esses anos letivos como ciclo. Então, 2020, o que era para ser trabalhado em 2020, parte do que era para ser trabalhado em 2020, passar para 2021, 2022 e trabalhar isso como um ciclo, né? No caso de quem está terminando, né, aquele ciclo, né, está no 9º ano ou está no 3º ano do ensino médio, prorrogar isso, né? Quer dizer, o ano letivo entrar pelo outro, entendeu? Então, ir até abril, né, março, abril do ano seguinte, né? Aumentar as horas,
no ter um contraturno aí para compensar. Quer dizer, há uma flexibilidade das possibilidades aí de se resolver, né, essa questão. Agora, é uma questão realmente que pegou a todos né, de forma surpreendente, né? A gente não tinha tido há muitos, né, desde a gripe espanhola, né, que foi no século passado, no começo do século passado, não tinha havido uma pandemia desse nível, né? E a gente no Brasil não tinha, porque no início do século passado, praticamente ninguém ia para a escola no Brasil, né? Não tinha essa dimensão. Então, assim, esse é um elemento muito novo e que as questões, né, elas são de ordem da própria sobrevivência, né, da humanidade. Então, as demais questões, né, quer dizer, as questões a longo prazo, a médio e a longo prazo, elas vão ficando um pouco... A gente tem que encarar isso de uma forma mais serena, né, de uma forma mais tranquila, né, de uma forma... Então, quando a gente se pergunta, né, o que é que a gente faz com aqueles pais que estão revoltados? Eu acho que é conversar, entender a revolta, tentar compreender a revolta, né? Pensar sobre a nossa própria condição, nossa própria revolta dos alunos, né? Porque imagine que boa parte desses pais estão desempregados ou, né, em subempregos ou com salários reduzidos, e a questão do pagamento da escola também é algo difícil, mesmo sem estar nessa condição, né, de desemprego. Então, com tudo isso, né, é esperado, né, passível da gente entender a revolta, né, de alguns pais, a revolta, por exemplo, de que os filhos não estão tendo, né, o acesso que era para ter, né, à educação. Mas eu acho que a conversa é no sentido da gente entender, deles entenderem também que o contexto é um contexto que atinge a todos, né, um contexto crítico, é um contexto, né, de uma possível calamidade aí social muito grande, né? Não só pela doença em si, mas as consequências dela, né? Para a questão, né, muito mais gente vai viver numa condição de pobreza muito maior, né? Então, com isso, vai interferir de toda forma, né? Nas nossas possibilidades. Eu acho que a gente tem que entender esses processos, né? E eu acho que a nossa função aí é de defender, né, que o espaço que a gente tem é esse, nesse momento, né, mas que é possível, é preciso se organizar para depois lutar para que isso que não foi feito da melhor forma, venha a ser feito posteriormente. Então, que isso não substitua. Eu acho que a nossa luta é essa, né? Que essa atividade remota ela não substitui, pelo menos não substitui totalmente. Talvez substitua em algumas séries mais avançadas, né? Mas não substitui totalmente o ensino. E muito pior quando isso é feito através de apostilas e tudo mais, né? Para a maioria da população. Aí que não substitui mesmo, né? Nos Estados Unidos existe já uma organização de pais e professores, né, forte nos estados, que está judicializando já esse processo, porque, inclusive, o governador de Nova York, né, se interessou bastante por essa coisa das plataformas de aprendizagem, né, e aí chegou a contactar Bill Gates, né, a Fundação Bill Gates, para pensar, né, numa educação, porque os custos são muito menores, você não tem os mesmos custos com a infraestrutura, né, com prédio, com aluguel de prédio, ou compra de prédio, com as contas de luz, né, de água, de tudo isso. Quer dizer, cada um da sua casa gasta a sua energia, a sua internet, né, não tem a de alimentação, de tudo isso. Então, com isso, ele estava já pensando, né, uma estratégia para reduzir
o ensino presencial, né? E aí os pais e os professores estão juntos judicializando esse processo, porque, de fato, é revoltante para os pais, eles não têm... Eu sou professora, né? Sou pedagoga, atuei na educação básica, mas confesso assim que é difícil para mim também ter a paciência necessária, né, para administrar. Se eu fosse, né, se eu tivesse que ter, que os meus já estão maiores, já estão mais autônomos, mas para administrar, né, a educação infantil e ensino fundamental aqui de casa, né, iria ser muito difícil, inclusive porque eu também estou em trabalho remoto, né? Eu não estou dando aula na graduação, né, nem na pós, mas estou orientando, né? Estou participando de bancas, né? Tudo isso demanda muito estudo, muita leitura, muita preparação, né? E estou em trabalho remoto também. E o trabalho domiciliar, né? E aí também estou sem faxineira, sem empregada, então tudo isso acaba interferindo, né, na nossa condição. E aí eu sinto que são questões que a gente, como professor, não vai conseguir responder sozinho. O que a gente vai conseguir fazer é isso, identificar que existe um problema. O problema não é um problema pedagógico em si, né, um problema que a gente resolva, né, com soluções pedagógicas. A solução pedagógica aí está aberto, né, ao debate, a pensar sobre, né, a ajudar no que for possível, né, e a defender. Eu acho que o principal aí é defender a importância da educação, né, e a importância da educação e do professor formado para ela, né, da formação também para essa educação. Então, a gente precisa se organizar o máximo que der coletivamente para isso, que individualmente a gente não vai conseguir responder, não, né? Então, a gente tentar ver com os nossos sindicatos, né? Ou então do conjunto dos professores da escola começarem a discutir essas questões, né? Como fazer, talvez fazer ali uma conversa com os próprios pais e professores e preparar alguma fala nesse sentido, pensar sobre isso, ver o que é que está se discutindo sobre isso, né? Colocar essas questões mesmo, né, sobre a resolução do conselho, né? Quer dizer, está tendo as atividades remotas, mas não necessariamente isso tem que ser o fim, entendeu? Quer dizer, pode ser ali uma das mediações possíveis, né, para a aprendizagem, mas não a única, né? E aí tentar ver para o pós-pandemia o que é que vai poder ser feito, porque agora na pandemia o que está podendo ser feito é isso, realmente, né? E ainda bem que a gente tem, né, desse ponto de vista, uma possibilidade de estar conversando, de estar, né, se relacionando e trocando essas experiências, né? Em relação aqui a expectativas, né, de cidadãos formados, né, a gente pode ter para o nosso futuro, considerando todas essas, né, essas coisas pessimistas que a gente viu, né, eu acho que existe uma condição, existe uma possibilidade de duas coisas, né, de dois tipos de comportamentos aí em relação, né, que a gente pode tirar de aprendizagem aí. Um é a solidariedade. Eu acho que esse elemento da solidariedade é o que a gente deve perseguir, na verdade, na formação dos nossos alunos, né? É saber quais são os limites que são impostos para a maioria da população e tentar contribuir no que a gente puder, né? Nas nossas possibilidades, contribuir para ajudar o outro, pensar no outro, né? Esse elemento da solidariedade, ele se coloca aí como um elemento importante. E o outro é o individualismo, né? Aí esse é o que a gente deve combater na formação, né? O individualismo, a competitividade, deveriam ser questões que a gente deveria estar combatendo
né, nos nossos projetos de formação da educação. Mas a gente sabe, né, que nesse contexto de uma cultura de avaliação, né, esses são os valores que estão mais presentes, né? Inclusive nos discursos, assim, não, quem não estiver se preparando é melhor, né? Menos gente para concorrer comigo, né? Nesse processo. Mesmo considerando que aí o elemento do mérito individual não cabe, né? Porque a questão é a questão de desigualdade, né, que se estabelece. Bom, aí uma outra questão, né, que foi colocada é da formação à distância, né, para quem não a formação à distância e a formação aligerada, né, uma formação fora das licenciaturas, né, para o professor. Isso ainda não é possível do jeito que querem, né, que seja possível, como em semanas formar, né, à distância. Mas já existem algumas instituições que realizam a segunda graduação, né, em licenciatura, em 1 ano, por exemplo. Né? Tem até propaganda na televisão dessa formação. Né? Uma propaganda que eu vi uma vez era assim, como se fosse o Uber da educação, né? Vem atuar, você quer fazer um bico, né? Você tem sua profissão, quer fazer um bico como professor, né? Faça essa formação em 1 ano, né? E aí você vai poder fazer esse bico como professor. Inclusive, assim, é uma propaganda, né? Mas é um conceito mesmo que a gente já está trabalhando, a uberização da educação, né? Essa precarização, tanto da formação como da atuação, né, do professor, cada vez mais, né, através de contratos temporários, né, através agora da possibilidade da terceirização das atividades fins, né, com a reforma trabalhista que foi feita, com a lei da terceirização, essa coisa da atuação do professor, ela fica bastante precarizada e assume mesmo contornos, muitas vezes, de trabalho uberizado, né? Como um bico. E aí é o horizonte que eles querem. A gente tem um limite, a gente tem a possibilidade que o limite da legislação estabelece para isso, né? Mas a gente precisa se organizar para lutar contra, né? Porque imagina, cada um da gente que leva 4, 5 anos para se formar professor sabe, né, de que não dá para, em 5 semanas, né, você ter uma formação que garanta aí. Mas isso tem a ver, na verdade, com outra lógica, que é a lógica do neotecnicismo, né, que aí tem a ver com a pergunta que Leandro faz, né, quais são as práticas pedagógicas à distância. Hoje em dia está existindo um investimento, né, numa ideia de plataformas de aprendizagem que cada vez mais diminuem, né, o papel pedagógico aí, o papel da relação professor-aluno, né, e traz para a coisa das instituições programadas mesmo, né, agora com a ajuda da tecnologia, isso de uma forma muito mais organizada, né, mais estruturada. Mas que não, a gente tem, por exemplo, curso de inglês, né? Você pega ali as plataformas de aprendizagem de inglês. Aí vai brincando lá, tem uns joguinhos e tal, aí você vai brincando, aí vai aparecendo lá as coisas, mas não substitui de jeito nenhum, né? Eu mesmo não vejo a possibilidade de você aprender uma língua ali só com aquela plataforma de aprendizagem, né? Você tem que ter muita socialização, né? Nem inclusive o trabalho professor-aluno só ali virtual, né? Que também tem as aulas virtuais. Mas tem que ter muita socialização, muita conversação, muita troca, né? Para poder realizar. Mas o investimento todo está sendo na prática pedagógica, que não é prática pedagógica, mas na atividade de ensino baseada nas plataformas de aprendizagem.
né? E no acesso direto desse aluno com essas plataformas, mediado, no máximo, por uma tutoria, uma relação de tutoria, né, à distância de uma pessoa que esteja responsável ali por milhares de alunos. Então, realmente, assim, é algo muito fora do necessário para se desenvolver a aprendizagem, ao meu ver, né? Na minha avaliação, na avaliação a maioria dos pesquisadores, eu acho, da área de educação, não conheço nenhum, na verdade, que defenda, né, esse tipo de aprendizagem, a não ser aqueles que atuam para essas próprias empresas, né? Porque tem isso, gente. A ciência que é produzida, né, na nossa área da educação, não vai defender isso, mas existem também, né, produções técnicas deles, né, que aí vão, a gente precisa, inclusive traz as estatísticas e tal, mas a gente precisa analisar essas produções técnicas, entendeu? Porque, inclusive, essas estatísticas, muitas vezes, elas não são de todo verdade, né? Às vezes são formas de ler essas estatísticas. Então, eles vão sair da pandemia, provavelmente, com livros, com artigos, dizendo que foi um sucesso, né? E a gente precisa analisar, né, também do ponto de vista científico isso, para questionar esses dados. Porque eles vão dizer que foi um sucesso, vão provar que foram um sucesso, vão provar com as estatísticas, né, que eles vão produzir. Então, gente, a gente tem mais uma pergunta da Evânia, né? E aí eu também queria fazer um comentário. Se alguém quiser quiser falar ainda, levanta a mãozinha agora, ou então depois que a gente falar, vocês já falam, porque é para a gente encerrar, inclusive por conta do horário, né? Aí, após a nossa fala, a gente passa para a professora de novo, para fazer já as considerações, responder e fazer as considerações finais, certo? Evânia. Oi, bom dia. Bom dia. A minha dúvida é assim, eu sou professora de educação infantil e eu queria saber se a gente pode dar continuidade aos assuntos ou se a gente tem que ficar sempre revisando o que já foi dado. Tipo, eu dei as vogais em encontros vocálicos e ia partir para o alfabeto. Então, o que eu faço? Essa é a minha pergunta. Dou continuidade ou só reviso o que já foi dado? É só essa questão, né, Larissa? Aí... eu queria só falar também um pouquinho. Na verdade, eu queria destacar, né, algumas coisas que a professora Catarine colocou, mais no sentido da nossa formação enquanto pedagogos, né? Porque aí a gente também está muito preocupada, porque eu estou na sala de aula já e o meu aluno aprende, como é que ele aprende, mas do ponto de vista da nossa formação, né? Enquanto vocês, principalmente enquanto alunos da graduação, como que isso também interfere na formação de vocês, né? E aí eu estava pensando aqui na questão do que a professora falou, dessa qualidade de educação que se coloca, e aí desde a década de 1990, né, esse processo de qualidade baseado nessa cultura avaliativa, né, reformando a educação nesse processo de transformar a educação nessas empresas, né, como na mesma reforma das empresas, nesse sentido da eficiência, da responsabilização, esse tipo de coisa, né? A meritocracia também, o ranqueamento, né? E como que desde lá de 1990 a gente vai vendo que agora, né? Desde 2017, 2018, com a aprovação da BNCC, a gente tem uma imposição, eu acho que posso falar isso, dessas políticas de formação de competências e habilidades que é colocada para nós enquanto pedagogos, né? E como que isso vem reforçando um tecnicismo e um pragmatismo na nossa formação enquanto professores, né? Nos tornando professores tarefeiros, né?
meros dadores de aula, e como que nessa pandemia isso fica muito mais evidente, né? Porque, veja, se a gente consegue colocar um robô para fazer o nosso trabalho, o nosso papel, né? Se a gente consegue passar para os pais, para que os pais façam o nosso papel enquanto professores, entende? Como que relação que vai causando na questão do trabalho mesmo, né? Da empregabilidade do professor. Então, o professor, atuando através do ensino remoto, atuando pela educação à distância, ele consegue dar conta de muitos mais alunos, né? Mesmo que essa formação não seja uma aprendizagem adequada para eles, mas ele consegue dar conta de muito mais alunos financeiramente, isso é muito rentável, né? E os pais, eles vão nesse sentido de auxiliar esse trabalho, e aí quem vai dar conta praticamente são os pais, né? Ou seja, qualquer um pode fazer o trabalho do professor, quando na verdade a gente não sabe que não é bem assim, né? Toda a nossa formação, a gente passa por um processo de formação, de todo o processo ensino-aprendizagem, aí o problema do notório saber, né? E da questão que Mariana coloca também, dos professores, dos profissionais que com mais um ano se tornam professores, né? É exatamente isso, não é qualquer pessoa que pode ser professor. Os professores estudam esse processo, né, de ensino-aprendizagem para entender como é que ele funciona para depois a gente aplicar. Então, não adianta ter só o conhecimento da matéria específica, o conhecimento mais científico, mas precisa também ter o conhecimento desse processo didático também, né, que é essencial no nosso trabalho. E que dessa forma como está se colocando, né, o professor como seguidor de cartilha, qualquer um pode efetivar esse trabalho, né? Então, é uma proposta, de fato, de precarização do trabalho docente, né, de diminuir mesmo o nosso trabalho enquanto professores e sucatear muito mais a formação, nesse sentido da formação voltada para a valorização do capital, né? Que é o que voltado a atender de fato as necessidades do capital, né? E direcionando para o que os organismos internacionais vêm colocando aí, né? De uma formação básica, né? E aligeirada, né? Sem a formação desse sujeito crítico, esse ser pensante, né? Que Rayane coloca, isso também não é um objetivo, né? Nesse processo. E aí o que eu fico me perguntando, por exemplo, aí Catarine colocou também, é o que vai ficar para depois, né? Que a gente tem que ter muito cuidado nesse processo, porque hoje esse é o meio que a gente tem, de fato, porque a gente precisa dar o tempo da ciência conseguir soluções, né? Mas na área da educação, o que vai ficar depois, porque eles vão usar isso, fazendo essas divulgações, né, de que foi tudo muito bom, todo mundo conseguiu aprender, todo mundo teve acesso, quando na verdade a gente sabe que o acesso à internet é muito precário, a gente mesmo tem inúmeras dificuldades de ter as aulas, né? Se a gente tem, imagina a criança na educação básica, na educação infantil, o processo de querer também estar ali, porque a criança já não aguenta mais, porque ela está trancada dentro de casa o tempo todo, né? Então, diante de todas essas dificuldades, eles quererem colocar como o ensino remoto, a educação à distância, como uma solução extremamente viável para ficar, inclusive, depois que passar a pandemia, né? E isso é uma questão que a gente precisa pensar com muito cuidado, né? E precisa, de fato, estar se organizando para discutir, para debater isso, né? Como que essas questões elas estão sendo colocadas e como que a gente pode não aceitar determinadas questões que precarizam ainda mais e sucateiam ainda mais o ensino no nosso país, né? Então, eu queria colocar isso, né? Acho que mais ninguém levantou a mãozinha aqui. Acho que tem alguma pergunta aqui, minha gente. Só um minutinho, viu, professora? Que aí eu já passo. Ah, não. É isso aí, então. Pode responder, né? E fazer já fazendo as considerações finais, né?
Eu acho que a pergunta, eu esqueci o nome da menina que fez, desculpe. Evânia. Evânia. A pergunta que a Evânia fez é realmente assim, essa dúvida, né, em relação a relação do ensino remoto, né, com a atividade letiva, né? Na verdade, ela traduz isso, né, essa questão de se eu posso trabalhar com conteúdo novo, ou se, né, vou ficar fazendo revisão, né? Ela tem por trás essa questão, né? Essa dúvida que a gente tem em relação a essa questão. E aí, assim, vai depender muito mais isso da opção que a rede de ensino está fazendo, né? A rede de ensino, a escola está fazendo, do que é que eles, né, vão considerar, né? Mais do que a opção nossa como professor, né, na nossa autonomia, né? Ao verificar, talvez, né, e conseguir verificar se está havendo ou não aprendizagem, porque se for, né, por ensino remoto, através da internet, com interação com os alunos, a gente ainda tem, talvez, uma condição aí de ter esse retorno, né, do aluno, se ele está sabendo já aquele determinado conteúdo. Mas se for através de apostilas e tudo mais, né, tarefas de casa que eles não entregam, ou se entregam também, a gente não sabe até que ponto foi ele que fez, né, com autonomia, se teve a interferência, né, de um adulto, uma pessoa mais velha aí fazendo esse trabalho, realmente fica difícil a gente ter esse feedback, né, a gente conseguir saber se ele já aprendeu ou não, né? Então, assim, são novas questões que se colocam, né, para a atividade docente, e a gente tem que começar a pensar sobre elas com a nossa, com esse cuidado, né, que a gente tem ao pensar com as questões pedagógicas de uma forma mais ampla, né, e também tentando ter o elemento da coletividade aí, então trazer para o ambiente da escola, né, para o ambiente da rede de ensino, né, fazer esse debate, né. Apresentar ou não conteúdo novo, né, é uma coisa, né, a questão de essa atividade remota ser considerada atividade letiva é outra, então a gente vai precisar estar atuando nessas frentes, né? Quer dizer, agora, durante a pandemia, né? O depois, né? Como a gente vai defender aí os objetivos da educação, né? Principalmente, tá entendendo? Essas são as questões, né, que se colocam para que a gente resolva, né? Então, são várias. Primeiro, né? Considerar aí o elemento, né, do que está sendo, de como está sendo organizado esse trabalho remoto, entendeu? Quais são as possibilidades dentro desse trabalho remoto. E a gente tenta, a nossa autonomia como professor, fazer as escolhas pedagógicas ali, as melhores escolhas possíveis, né? E segundo, né, como a gente vai garantir a qualidade, né, do ano letivo ou do ciclo letivo, né? Então, são duas questões aí que a gente vai precisar, como professores, né, lidar, né? E aí eu gostaria de concluir, né, essa minha participação na Semana Pedagógica, né, dizendo, tem uma programação aí que eu já vi, que, né, tem várias, né, várias contribuições, esse debate ele vai, né, perpassar. Eu acho muito importante que durante, né, quer dizer, a gente está no quente ali, no forno, né, vocês estejam tendo a possibilidade de pensar sobre isso coletivamente. Então, eu elogio a iniciativa, acho que é importante essa iniciativa, e gostei muito de ter participado hoje, né, consegui, inclusive, me dedicar, né, passar um tempo refletindo sobre isso, né, pretendo, inclusive, aprofundar mais, né. Eu fiz aqui um roteiro que vai me ajudar a aprofundar também mais, inclusive escrever alguma coisa sobre. Eu acho que é importante a gente ter esses momentos. Obrigada, né, e passo aí a palavra para Larissa.
Então, gente, professora, nós que agradecemos, né? Foram valiosíssimas as contribuições, né? É, foi muito bom, assim. Obrigada por aceitar, né, o nosso convite, meio que em cima da hora também, mas realmente foi muito bom. A gente queria também agradecer, né, a participação da professora Angélica, de todo mundo que participou, nossos estudantes, né? Foi muito bom ter vocês conosco. Esse momento é riquíssimo, diante de todos os desafios que se apontam aí, tanto na nossa formação enquanto professor, né, enquanto pedagogos, mas também no nosso processo de aluno também, né? E queria dizer a vocês que mais tarde, né, às 19 horas, a gente vai ter a professora Tainá Peixoto, né, que é professora lá do Instituto Federal do Maranhão. Ela vai estar com a gente, né, debatendo sobre a EAD em tempos de pandemia, diálogos sobre a profissionalização docente, né? Então, tenho certeza que também vai ser mais um debate riquíssimo, que a gente vai poder aprofundar todas essas questões, né, fazer mais perguntas e tentar encontrar também saídas e soluções das melhores possíveis, né, para esse período. Então, nós aguardamos todos vocês. Obrigado pela presença e participação. Foi excelente, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.